Irmãos, a mensagem dessa noite nós vamos falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Você já ouviu falar disso? Tem muitas referências aí no meio da cultura pop a respeito disso, mas pouca gente sabe realmente o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E principalmente a mensagem que Deus tem para nós nesse texto. Nós vamos ler e creia que no meio dessas figuras apocalípticas, Deus tem algo específico sobre a sua vida. Amém? Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem! Olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade. Só um momento aqui que minha Bíblia bagunçou. Achei. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Amém. Irmãos, para eu explicar isso aqui, de maneira que todos entendam com clareza, eu preciso contextualizar para os irmãos e dizer do que se trata, o que tinha acontecido na história até esse momento, para que a gente chegue aqui nessa passagem, nessa visão profética de João. O Apocalipse foi escrito por João, e esse apóstolo do Senhor, ele tem uma experiência muito forte de arrebatamento dos sentidos. E ele vê o próprio Jesus falando várias coisas para ele, manda que ele escreva cartas para 7 igrejas ali da região da Ásia, e quando ele termina esse momento, ele chama João para vir até ele. João vê uma porta aberta no céu e uma voz dizendo, suba para cá. A partir desse momento, João começa a ter contato com uma série de coisas que ainda estavam por acontecer. E nós acreditamos que essas coisas ainda vão se cumprir de maneira plena, são muitas figuras, muitos sinais. E quando a gente chega aqui no capítulo de número 5 de Apocalipse, algo muito interessante acontece. Aquele que está sentado no trono, ou seja, Deus Pai, está com um livro na mão, um livro, um rolo como era daquele tempo, escrito frente e verso, e selado de fora a fora, de forma que ninguém podia abrir aquele livro. Então perguntam, quem é digno de tomar o livro, abrir os seus selos, né? Abrir aquele livro, e ninguém é achado na terra que tenha condição nem sequer de olhar para o livro, quanto mais de abrir esse livro. E João diz que ele começa a chorar, ele chora muito, porque não tem ninguém que vai abrir aquele livro. Meus irmãos, ele não deixa claro, mas eu entendo que nem ele sabia o que aquilo significava. Ele entendeu pelo contexto da situação que aquele livro precisava muito ser aberto,
mas que não tinha ninguém que fosse digno. Até que alguém vira para ele e fala assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, ele venceu, e ele vai abrir o livro e romper os seus selos. E no momento que Jesus aparece, João vê ali, né, um cordeiro, e ele toma o livro em suas mãos. O céu fica em alvoroço, meus irmãos, e não só o céu, fala que em todos os lugares, desperta aquilo uma grande adoração diante de Deus. É desse texto, por exemplo, que sai aquela canção: ao que está sentado no trono, que a gente canta bastante e canta há vários anos, muitas igrejas cantam essa canção do pastor Antônio Cirilo, é tirado desse momento de adoração no livro de Apocalipse. A grande questão é: que livro é esse? Que mistério é esse? Por que as pessoas ficaram tão felizes? As pessoas, não só as pessoas, os anjos, os seres viventes, todo mundo ficou tão feliz. E principalmente, o que começa a acontecer a partir do momento que esse livro é aberto? Irmãos, o texto não deixa claro, existem muitas teorias, especulações no meio da teologia para dizer do que esse livro se trata, mas o fato é, a partir do momento em que Jesus toma esse livro, e só Ele pode fazer isso, e Ele começa a abrir, Ele não precisa nem ler o que está escrito, simplesmente Ele começa a romper os selos, coisas começam a acontecer na terra, e olha só, coisas terríveis, coisas muito terríveis começam a acontecer. Mas como assim que o povo estava celebrando tanto? Pois é, eu tenho uma mensagem que eu preguei no ano passado só sobre essa questão do livro. Se você procurar lá no YouTube, no meu canal, você vai encontrar ali, mais ou menos há um ano atrás, eu acredito, você deve encontrar uma mensagem tratando a respeito desse texto. Mas o fato é, meus irmãos, que no momento em que cada selo é aberto, alguma coisa acontece. O primeiro selo é rompido e surge um cavalo branco, e o seu cavaleiro, ele tem um arco nas mãos e ele tem uma coroa. E ele sai, vamos ler aqui o texto, a maneira como é dito, é muito importante. E ele saiu vencendo e para vencer. Guarda isso aí no seu coração, vencendo e para vencer. Porque eu vou explicar esse cavaleiro branco, do cavalo branco, daqui a pouco. E aí o segundo selo é aberto. E quando o segundo selo é aberto, não é? Cada vez que um selo é aberto, um dos 4 seres viventes dá um grito: vem! O primeiro ser vivente chamou. A gente lê lá no início do livro de Apocalipse, que é aquele ser com figura de leão, não é? Ele chama com voz de trovão: vem! E vem o cavaleiro branco. O segundo ser vivente chama agora, e sai um cavalo vermelho. E o que o cavalo vermelho ele representa? O seu cavaleiro carrega uma grande espada, e esse cavalo, ele vem, né, esse cavaleiro, ele vem trazendo guerra. Foi dada autoridade para ele para retirar a paz da terra e fazer com que os homens matem uns aos outros, se odeiem, não é? E foi dada uma grande espada para ele. A espada é um símbolo claro de uma arma de guerra, não é? E aí vem o terceiro selo, é aberto. E o terceiro ser vivente chama, né? Vem. Então eu vi um cavalo preto. E na sua mão ele trazia, o seu cavaleiro trazia uma balança, e foi dito o seguinte, presta atenção, um detalhe curioso, não foi dito pelo cavaleiro, a voz que disse a frase que eu vou dizer agora, vem do meio dos 4 seres viventes, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, esse terceiro cavaleiro, ele normalmente é chamado de fome, eu chamo ele de inflação, porque o texto não chega a dizer claramente de fome, né? Mas fala aí sobre o preço
que estava custando ali os alimentos. Quando fala de um denário com relação a uma medida de trigo, essa palavra medida no texto original no grego diz respeito, meus irmãos, a aquilo que uma pessoa consumiria por dia. E um denário seria o equivalente a um dia de trabalho. Então, uma pessoa ganharia somente para ela comer e não para sua família. E aqui o texto continua dizendo, 3 medidas de cevada por um denário. Alguns comentaristas da Bíblia acreditam que é porque a cevada era um alimento inferior, não é? E a sua família teria que se alimentar disso, algo mais ou menos assim. Mas, de qualquer maneira, o que o texto está dizendo a comida estava supervalorizada. Não está errado também quem chama de fome, porque, com certeza, isso gera fome, inflação gera fome no meio do povo. E, provavelmente, isso como consequência da guerra que o segundo cavaleiro veio trazer. Mas o curioso, mais um detalhe que eu quero que vocês guardem, é que essa voz veio do céu. Isso tudo é consequência da abertura desses selos. E aí vem o 4º selo, é aberto, e o cavalo dessa vez é amarelo. O que é esse amarelo? Cada um desses símbolos cada uma dessas cores traz um significado, não é? O cavalo vermelho fala de sangue derramado, não é? Que é a guerra. O cavalo preto fala aí de fome, né? Dessa dificuldade financeira toda. Alguns dizem que a fome é negra, que a coisa está preta quando economicamente as coisas estão difíceis. E agora o amarelo é a cor da morte, é a cor da doença. Uma pessoa doente, ela fica com aparência amarelada, um corpo em decomposição fica amarelado. E vem esse 4º cavaleiro, e quando ele vem, ele é chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Eu quero que você imagine esse quadro. Irmãos, a gente está vendo tanta gente morrer, e os jornais ficam colocando os gráficos de um estado, de outro, os cientistas calculando como que está a mortalidade do vírus. Agora imagina uma 4ª parte da população da Terra morrer. Se hoje nós já estamos vendo uma situação de caos, não é? De sistema de saúde, de sistema funerário em alguns lugares, imagina uma situação dessa. Imagina, por exemplo, uma família de 10 pessoas, né? De 8 pessoas tem que dividir em 4, né? 1/4. 2 pessoas vão morrer. Imagina 1/4 de Nova Almeida, região que nós estamos, sendo cadáveres. Guerra, período de dificuldade financeira, com fome, e agora morte de tudo quanto é tipo. Até com os animais selvagens atacando os seres humanos e matando. E o detalhe disso tudo é consequência do livro que foi aberto. O que isso significa para a gente? Eu vou falar agora para vocês a respeito do cavaleiro branco. Vamos voltar lá no texto. Eu vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, quem é esse cavaleiro branco? A cor branca no livro de Apocalipse geralmente está relacionado à pureza, à santidade, à justiça. Antes de eu falar para vocês com clareza quem é esse cavaleiro do cavalo branco, e isso tem tudo a ver com o nosso entendimento principal dessa mensagem, eu quero convidar você a abrir no capítulo 19. Eu gostaria que você lesse comigo. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Nós lemos assim.
Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montado com cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Você conseguiu entender quem é o cavaleiro do cavalo branco? Irmãos, se você for estudar isso aí no meio dos teólogos, for pegar uma Bíblia de estudo, você vai ver uma diversidade de interpretações. Tem gente que vai dizer que não é Jesus. Alguns teólogos vão dizer que, na verdade, esse primeiro cavaleiro lá, ele é o anticristo, mas não tem nada no texto que deixe isso claro. Pelo contrário, dentro do texto do próprio Apocalipse, a gente vê uma descrição do próprio Jesus como sendo o cavaleiro do cavalo branco. Eis um cavalo branco e seus cavaleiros se chama, e começa a descrição de quem é Jesus e do que ele está fazendo. Onde que a gente quer chegar com isso? E o que tudo isso significa? Primeiramente, meus irmãos, eu quero falar que o nosso Deus, ele é soberano. E ele reina. E todas as coisas que acontecem na terra estão debaixo não só do seu conhecimento, mas da sua permissão. E, no caso desse texto que nós lemos, do seu comando. É Jesus abrindo o livro e desenrolando a história. O céu estava sedento para que isso acontecesse, porque eles esperam que Deus venha julgar o mundo de tanta injustiça que acontece. E é justamente isso que começa a acontecer. O povo não gosta, meus irmãos, o mundo moderno não gosta de ouvir falar em juízo de Deus. Não gosta de ouvir falar que Deus governa. Porque eles veem uma porção de coisa terrível acontecendo no mundo e pensam assim, como um Deus bom pode fazer uma coisa dessa? E não entendem a soberania do nosso Deus. Se você olhar para os textos do Antigo Testamento, você vai ver exatamente a mesma realidade. Aliás, existem profecias no Antigo Testamento muito parecidas com essas figuras que nós vemos aqui, João descrevendo para a gente. O que o ser humano faz traz consequências, sim. A nossa geração não gosta disso porque é uma geração mimada, sem limites, acostumada a viver para os seus próprios prazeres, não está acostumada a receber limite em casa, arruma problema na escola, arruma problema na rua, porque ninguém quer saber de limite, mas no mundo espiritual não é assim que funciona, não importa o que você acha que é ou que deixa de ser, nós temos um Deus assentado no trono, e Ele age do jeito que Ele quer, não conforme a cosmovisão do homem moderno. Então sim, para que a história se cumpra, essas coisas precisam acontecer. Essa descrição que a gente vê desses cavaleiros aqui no texto, meus irmãos, ela bate exatamente com aquilo que Jesus ensinou no seu sermão profético, Mateus capítulo 24, e também Lucas e Marcos, os textos correlatos a esse, quando Jesus fala, vocês vão ver guerra e rumores de guerra, ainda não é o fim. Vocês vão ver fome, vocês vão ver todo tipo de coisa e epidemias, ainda não é o fim. Então o evangelho do reino será pregado a toda a terra, e então será o fim. É necessário que essas coisas aconteçam, meus irmãos. É necessário, Deus na sua soberania, Ele usa todas essas dificuldades que hão de vir sobre a terra, para ir despertando no homem, para dar mais uma chance de arrependimento, embora muitos vão escolher não aceitar essa chance, não é? Mas pastor, e as pessoas de Jesus que morrem nesse processo, como eu falei a respeito do irmão Lázaro aqui, no final do nosso louvor, estão no lucro. Para nós o morrer é lucro, meus irmãos.
Aqueles que estão na presença de Deus estão ansiando é por justiça, pelo desenrolar da história, pelo desenrolar do livro, pelo romper dos selos. Se você continuar lendo aí o próximo selo que é aberto, existem almas diante de Deus, debaixo do altar, clamando por justiça, meus irmãos. É esse o anseio do nosso coração. Algumas pessoas não querem aceitar que Jesus é esse cavaleiro branco, porque veem os outros três tão ruins. Como é que pode ter Jesus ali no meio? Mas presta atenção, não é que os outros três são ruins. Todos eles são o agir de Deus. Mas por que Jesus sai ali naquele ponto, se na verdade a volta dele só vai ser lá no capítulo 19? Porque ele vem vencendo e vai vencer. Ele é o rei, ele está com a coroa na cabeça. Ele está com um arco na mão. Isso significa uma guerra de longo alcance, meus irmãos. Isso é forte se você parar para entender. Eu disse que a primeira coisa que eu queria que você gravasse nesse texto é a soberania de Deus. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, e a importante, é o coração realmente dessa mensagem, é que vencendo vem Jesus. Essa semana eu estava com insônia, e quando eu estou com insônia, eu costumo, às vezes, colocar o texto da Bíblia no fone de ouvido. E às vezes eu coloco Apocalipse, porque eu sei que vai acabar, não vai ficar a noite toda, é o finzinho da Bíblia, né? Vai emendando um capítulo no outro. E geralmente eu durmo antes do final. Eu começo lá do Apocalipse capítulo 1, essa semana eu comecei no 4, eu acredito que eu dormi lá pelo capítulo 19. Mas eu estava ali meio sonolento e ouvindo, e eu passei por esse texto. E na hora eu perguntei para Deus, como assim? No fim das contas, quem era mesmo o cavaleiro do cavalo branco? É Jesus. Mas por que ele sai lá primeiro antes das pragas? Porque independente das coisas que estão acontecendo no mundo, independente da praga que se arrasta pelo mundo, vencendo vem Jesus. Enquanto tem um tanto de gente sendo morta pelo mundo afora nas guerras, enquanto tem um tanto de gente passando fome pelo mundo afora, enquanto tem um monte de gente morrendo de doença pelo mundo afora, vencendo vem Jesus. Não duvide disso. Às vezes a gente escuta umas mensagens tão negativas, porque estão prendendo os irmãos de tal lugar e não sei o quê. A igreja de Jesus continua crescendo. Vencendo vem Jesus. Ah, mas a igreja está perdida, a igreja tal está corrompida, o pastor fulano roubou não sei quanto, o pastor Beltrano é um adúltero. Presta atenção, vencendo vem Jesus. Ele vem vencendo e vai vencer, meus irmãos. O reinado dele vai chegar de forma plena, mas ele já chegou na vida de cada um que chama ele de rei e vive como seu servo. Então, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, vencendo vem Jesus já na sua vida. Antes de qualquer outra praga que vem no mundo, a primeira coisa que você tem que saber é: o cavaleiro do cavalo branco já veio para você e já está marchando. E olha, ele vem vencendo e vai vencer. Vai chegar um momento que todo olho verá. Não vai existir ateu no mundo, todo joelho se dobrará. Vai ser muito interessante esse momento. A Bíblia diz que as nações vão ficar apavoradas diante dele. Então, toda vez que você receber uma mensagem negativa, tanto no sentido de que o reino de Deus está indo de mal a pior, quanto no sentido de que as coisas estão muito difíceis, eu quero que você se lembre disso. Vencendo vem Jesus. Lembra desse hino antigo? Glória, glória, aleluia. É exatamente essa mensagem. Não importa o que está acontecendo no mundo, tem alguém que está no controle. O preço das coisas está tão alto, estão passando uma dificuldade. Existe alguém no governo de tudo. A voz primeiro sai lá do céu. Deus está dando a chance para o povo se arrepender. Mas os justos que estão no meio, o meu justo viverá pela fé. Não se preocupe com isso. E se morrer, para nós morrer é lucro.
E se eu estiver sentindo uma dor muito grande, nós temos o Espírito Santo que nos consola. Creia nisso. A prova vem para dar uma chance para mais alguns se aproximarem de Deus. Não deixe que esse momento te afaste do Senhor, se aproxime mais ainda dEle. E saiba, Ele continua no governo, Ele continua reinando, Ele continua soberano e Ele continua vencendo. Por mais que o mal ache que está tendo uma vitória, por mais que o mal acredite que está avançando em alguma área, a igreja está vencendo, o reino de Deus está avançando e vencendo vem Jesus. Você crê nisso? Receba essa palavra nessa noite e como nós oramos antes, saia mais fortalecido no seu coração. Vamos colocar de pé, vamos orar mais uma vez. Pai, a minha oração nesse momento é de adoração ao Senhor. O Senhor é digno de tomar o livro, de romper os 7 selos, de abrir o livro e de desenrolar a história. O Senhor é aquele que reina, que governa, que vem vencendo e para vencer. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos porque nada escapa do teu controle. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos revelou o final da história para nos fazer caminhar na fé e na esperança e na certeza de que vencendo vem Jesus. Nos ajude a lembrar dessa palavra em cada momento de dificuldade da nossa vida, em cada momento até de fraqueza nossa, quando nós começamos a achar muitas vezes que o inimigo está tendo vantagem sobre nós, que nós estamos sendo derrotados, que a gente se lembre do cavalo branco e daquele que está sobre o cavalo branco, escrito em sua veste, na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Exaltado e louvado seja o teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.